Essa é a terceira palestra do nosso webinário Gestão de Custos Logísticos. Nós hoje vamos abordar os custos de armazenagem. Nós já tivemos uma primeira palestra onde abordamos o impacto das mudanças do comportamento do mercado nas operações logísticas e na segunda palestra abordamos os custos dos produtos. Então damos agora continuidade com os custos da armazenagem. Se você está começando a participar agora do nosso webinário, eu vou fazer uma rápida introdução, me apresentando. Meu nome é Francisco Paiva, eu sou engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e na minha vida profissional eu tive a oportunidade de me especializar e de fazer um mestrado na área de logística. Eu trabalhei durante aproximadamente uns 15 anos na Petrobras, na área de logística, trabalhei uns 10 anos em educação corporativa e me aposentei da empresa no final do ano passado, quando então eu montei esse projeto Logística Sem Mistérios, que oferece cursos online, infoprodutos, publicações diversas sobre temas de logística, e esse webinário é uma realização do site Logística Sem Mistérios. A nossa agenda então para essa palestra de hoje, nós vamos iniciar abordando a importância da armazenagem e vamos falar dos diferentes custos relacionados à armazenagem. O custo de manutenção dos estoques, o custo de depreciação de ativos, o custo de oportunidades e, por fim, vamos abordar algumas ações, algumas práticas que podem ser adotadas visando a redução dos custos desta operação. Eu gostaria de iniciar fazendo uma reflexão sobre a importância da armazenagem. É claro que uma das principais finalidades dos estoques é ter a disponibilidade necessária de produtos para entrega ao mercado. Ou seja, a armazenagem ela está muito associada ao atendimento ao nível de serviço esperado pelo cliente. Acontece que os estoques eles representam custos para a empresa, assim como todas as operações logísticas representam custos. E muitas vezes, para que você consiga atingir um determinado nível elevado de serviço, pode ser necessário, ou muitas empresas partem para uma estratégia de pulverização dos seus estoques ao longo da cadeia de suprimento, de maneira que ela tenha sempre produto próximo ao cliente para fazer uma entrega quando houver uma demanda. Isso é uma questão que pode elevar significativamente os custos dos estoques, porque ao você espalhar uma série de armazéns pela sua cadeia de suprimento, você na realidade está contribuindo para aumentar os níveis de estoques que você dispõe na sua cadeia. Então, por isso é que o custo da armazenagem ele é muito importante de ser bem analisado para que a empresa, sim, consiga atender o nível de serviço esperado pelo cliente, mas que isso não signifique um custo de armazenagem muito elevado que comprometa os seus custos logísticos totais e, na verdade, comprometa o seu resultado. Assim é que o custeio da armazenagem é uma ferramenta importante de análise dentro da cadeia de suprimento. Ainda mais com alguns novos comportamentos de mercado que foram até abordados na primeira palestra e que trouxeram alterações nas práticas de armazenagem. Então, por exemplo, hoje, através do comércio eletrônico, existe uma pulverização muito maior de pedidos, né? Isso traz uma dificuldade grande à logística da empresa. O comércio eletrônico ele levou a uma quantidade maior de pedidos, ou seja, hoje o cliente, muito mais clientes têm condições de fazer os seus pedidos. A empresa abrange uma área geográfica até maior do que aquela na qual ela está acostumada a operar, e isso acaba representando uma série de custos para o negócio. Uma outra questão também importante é que esses pedidos, em geral, são pedidos pequenos, ou seja, existe uma grande variedade de pedidos, porém, esses pedidos são pedidos pequenos, com vários itens compondo os pedidos, ou seja, a complexidade
da armazenagem, a complexidade da montagem do pedido, ela é muito mais importante, ela é muito maior hoje, e isso também pode significar aumentos de custos em relação à operação de armazenagem. Então, as técnicas de custeio, ou seja, o levantamento das operações, a alocação dos custos, elas se tornam fundamentais exatamente nesse momento em que o mercado muda o seu comportamento, em que você tem o comércio eletrônico contribuindo para os negócios da empresa e, é claro, a necessidade que a empresa tem de atender ao nível desejado de serviço. Todos esses fatores, eles acabam contribuindo para o aumento dos custos da armazenagem. Então, os três conjuntos de custos que nós vamos considerar nos custos da armazenagem são, primeiro, os custos de manutenção dos estoques, que está intimamente relacionado com o armazenamento físico dos produtos. Então, está relacionado com o local da armazenagem, com as equipes que trabalham na armazenagem, com os processos relacionados ao manuseio dos estoques. O segundo conjunto de custos está relacionado com a depreciação dos ativos de armazenagem, de todos os equipamentos utilizados na armazenagem, e que a depreciação é um custo natural em função da utilização desses ativos. E um terceiro conjunto de custos, que na realidade até são os mais complexos de serem avaliados, é o chamado custo de oportunidade. Esse custo ele está relacionado ao capital investido em estoque, ou seja, as oportunidades de ganhos que a empresa teria caso, por exemplo, ela trabalhasse com uma quantidade menor de estoques e dispusesse de um capital que não estivesse imobilizado em estoques. Bem, os custos de manutenção dos estoques, como eu havia comentado, são os custos relacionados ao armazenamento físico. Então, ele é formado por esse conjunto de custos relacionados a esse armazenamento. Mas existem outros custos importantes que devem ser considerados. Por exemplo, o custo com seguros, que são proteções, né, dos armazéns, proteções dos estoques que precisam ser considerado pelas empresas. Um outro conjunto de custos está relacionado ao manuseio dos estoques, né, a movimentação dos itens dentro dos estoques. E um quarto conjunto está relacionado com os danos aos produtos. Então, nós vamos considerar dentro do custo de manutenção dos estoques aqueles relacionados ao armazenamento físico, aos seguros, ao manuseio e aos danos provocados aos produtos. Então, os custos relacionados ao armazenamento físico são aqueles diretamente associados à ocupação do espaço físico. Que tipo de custos são esses? O custo com energia, o custo com impostos, por exemplo, se o armazém é um armazém próprio, custos com aluguéis, caso sejam espaços alugados. Agora, é muito importante que, ao se considerar o custo do espaço físico, que deva ser considerado efetivamente aquele espaço físico associado ao estoque de produtos. Por exemplo, se por alguma razão o espaço de um armazém for dividido com alguma outra área da companhia, por exemplo, uma área administrativa, o custo do armazenamento físico deve considerar o metro quadrado ocupado com os estoques ou com as operações de armazenagem. Então, o aluguel, por exemplo, daquela instalação, ou os impostos, ou os custos de contas daquela instalação, eles devem ser rateados em função da área ocupada efetivamente pelo armazenamento físico dos produtos, porque esse é o custo que nós estamos calculando e que deve ser considerado no custo da armazenagem. Você não deve imputar outros custos, como por exemplo o ocupado por uma área administrativa ou por alguma outra atividade da empresa, dentro do custo de armazenagem, sob o risco de que você vai estar aumentando demasiadamente esse custo com atividades que não estão
diretamente relacionadas com a armazenagem de produtos. O segundo conjunto de custos que vimos relacionados à manutenção dos estoques são os custos com os seguros, né? Seguros contra ocorrências como incêndios, inundações ou qualquer outro tipo de intempérie. Observe o seguinte, a ausência desse tipo de seguro, ela pode inviabilizar economicamente uma empresa, porque os custos decorrentes de uma ocorrência como essa podem ser catastróficos para os resultados da companhia. Então, por mais que a empresa disponha de programas de prevenção e controle de perdas, programas de contingência, de gerenciamento de riscos, que ela deve, de fato, buscar desenvolver, mesmo assim é importante que ela busque uma cobertura que seja razoável, né, em função do tamanho da sua armazenagem e que lhe garanta, no caso de ter algum tipo de ocorrência, algum tipo de sinistro, que lhe garanta uma certa saúde econômica para que ela possa continuar a desenvolver o seu negócio e, na verdade, recuperar o espaço e seguir adiante nas suas atividades. O terceiro conjunto dos custos associados à manutenção dos estoques é o custo com o manuseio do produto. Esse custo com o manuseio ele deve considerar as equipes que estão envolvidas nessas operações, bem como os equipamentos utilizados. Ele considera toda aquela movimentação e manipulação feita nos estoques, desde o seu recebimento até a saída do produto, passando pelo momento da armazenagem em si, pelo momento da transferência do produto do estoque para uma área de picking, no momento da expedição. Então, toda essa movimentação que é prática dentro da armazenagem, os custos relacionados a essa operação, eles devem ser considerados como custos de manuseio do produto. É também importante ressaltar a funcionalidade da automação no sentido de reduzir esses custos. Mais adiante nós vamos voltar a esse tema. Mas a automação de fato é uma alternativa que pode ser analisada pela empresa com o objetivo de reduzir esses custos de manuseio na medida em que, por exemplo, a automação ela reduz a ocorrência de falhas, ela reduz os riscos de acidentes, porque ela faz automaticamente essas movimentações. Mas, de qualquer forma, como comentei, é algo que tem que ser analisado em função dos custos que estão associados à automação de um armazém. E, por fim, deve-se considerar os custos relacionados a perdas decorrentes de danos aos produtos, né? Os produtos que são danificados, eles são produtos inservíveis, porém eles foram produzidos com objetivos de serem comercializados. Então, todo esse conjunto de danos que pode acontecer numa armazenagem, como, por exemplo, problemas em relação à temperatura da armazenagem, o manuseio inadequado, a possibilidade de queda do produto, a compressão no momento do empilhamento das caixas e dos produtos, danos por abrasão entre os produtos, alteração de cor ou mancha, normalmente decorrente de luminosidade. Então, todos esses danos, eles acabam trazendo impactos, prejudicando a qualidade do produto, e nós não podemos esquecer que um dos objetivos da armazenagem também é garantir a integridade do produto, para que ele possa ser entregue ao mercado dentro da qualidade esperada, né? Então, esses controles de danos eles podem ser realizados através de investimentos em equipamentos, mas também, muitas das vezes, o investimento na capacitação da equipe, ele traz resultados bastante positivos em relação à redução dos custos de danos aos produtos. Na realidade, eu diria que os investimentos em capacitação, eles sempre devem ser considerados dos custos de armazenagem, porque através da capacitação você consegue
fazer com que a equipe entenda melhor a sua atividade, entenda os impactos que ela pode trazer às operações e dessa forma isso acaba trazendo uma série de benefícios no sentido de reduzir vários dos custos que são observados na operação de armazenagem. Eu diria até um pouco mais além, não apenas na armazenagem, mas a capacitação é fundamental em todas as operações logísticas, porque equipes bem treinadas desempenham melhor as suas atividades, têm mais produtividade e dessa forma reduzem os custos em relação às suas operações. Em relação ao custo de depreciação, é importante termos em mente que todo ativo sofre depreciação a partir do momento em que ele é colocado em uso. A depreciação é um processo contínuo, ela se estende até a venda do ativo, o chamada depreciação gerencial, ou até que efetivamente esse ativo atinja um valor fiscal igual a zero, que é a chamada depreciação fiscal. Então, conhecer o tempo de vida útil do equipamento é um fator preponderante para que se possa fazer o cálculo da sua depreciação. Existem diferentes metodologias para cálculo do custo de depreciação, sendo que na armazenagem, para os equipamentos de armazenagem, as principais metodologias são o método linear e o método acelerado. São os dois métodos mais utilizados em relação aos cálculos do custo de depreciação dos equipamentos de armazenagem. Ainda em relação à depreciação, devemos lembrar que a retirada de um equipamento para manutenção não altera o seu tempo de depreciação, a menos, é claro, que a análise dessa manutenção decida pela substituição do equipamento. Então, nesse caso, é claro que o equipamento, ao ser substituído, ele deixa de fazer parte dos ativos da empresa, né? E em relação ao tempo de vida útil, a Receita Federal ela estabelece, através de uma instrução normativa SRF 162, ela estabelece o tempo de vida útil máximo para uma série de equipamentos. Então é importante que, ao fazer o cálculo da depreciação, se considere o tempo de vida útil e avalie, através dessa instrução normativa, se esse tempo de vida útil está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Receita Federal, já que esse custo é um custo fiscal que deve ser considerado nos balanços da empresa e, dessa forma, ele precisa estar de acordo com as orientações da Receita Federal. E o terceiro conjunto de custos a serem considerados dentro dos custos de armazenagem é o chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade ele está associado ao custo financeiro daquele valor que está imobilizado nos estoques. Ou seja, ele na realidade ele reflete o quanto que a empresa deixa de ganhar aplicando em outros tipos de investimento pelo fato dela ter um capital investido em estoques. Esse capital investido em estoque, naturalmente, ele é proporcional ao tamanho dos estoques. Então, por isso, eu havia comentado da importância de uma política de estoques que estabeleça, de fato, uma quantidade razoável para estoques da empresa, sem que isso implique em um capital imobilizado num valor muito elevado para a empresa. Em relação ao custo da oportunidade, é importante avaliar qual é a taxa considerada como uma taxa de oportunidade. E aí, como os ativos em geral eles são decorrentes ou de financiamento ou do capital investido pelos acionistas, a taxa de oportunidade em geral ela deve ser calculada como uma média ponderada entre a taxa de juros médio dos passivos e a taxa de retorno esperada pelos acionistas. Essa taxa deve ser comparada com uma taxa de mercado em função das aplicações que a empresa possa vir a fazer, no sentido de que então a empresa possa definir ou possa avaliar se vale a pena manter
aquele nível de estoques, ou se seria melhor, uma política mais interessante, reduzir os níveis de estoques e ganhar em aplicações de investimentos. É importante a gente ressaltar que as taxas de riscos elas não são iguais. Então, por exemplo, as taxas de inflação, que em geral são as taxas que se refletem nas taxas dos investimentos, elas podem apresentar um comportamento diferenciado em relação, por exemplo, ao preço do produto. O preço do produto ele pode sofrer variações no mercado e, na realidade, você tem aí variações significativas entre o que você consegue obter com a venda dos estoques e os ganhos nas aplicações financeiras feitas pela empresa. Então, o que eu quero dizer é que o custo de oportunidade, na realidade, ele é muito mais amplo do que uma simples comparação com investimentos e a decisão de vender ou não os estoques. Porque esses estoques, eles estão associados ao nível de serviço do cliente. Então, muitas vezes, ao vender estoques, a empresa pode incorrer em uma situação em que, por exemplo, ao receber uma demanda, ela não disponha do produto para ser entregue ao cliente a partir do pedido realizado por qualquer um dos meios disponíveis para o cliente colocar o seu pedido. Daí que o custo da falta do produto ele deve ser considerado, porque a venda perdida, na realidade, ela pode ser estimada como um valor que a empresa deixou de ganhar porque ela não tinha produto disponível. Mas existem impactos muito maiores, muitas vezes intangíveis, que são, por exemplo, o movimento do consumidor para a concorrência, pelo fato de não ter encontrado o produto no momento que ele desejava. Então é uma linha muito tênue essa da decisão de vender ou não estoques, né, para ter o seu capital investido e em relação, por exemplo, ao custo da falta do produto quando o cliente fizer o pedido e não tiver o produto. Então, por isso, o custo da oportunidade ele é um custo que ele se reveste de uma grande complexidade de cálculo, porque não é simplesmente calcular uma taxa de oportunidade, comparar com uma taxa de mercado, mas também considerar essas situações que podem ser decorrentes do fato de não se dispor do produto para a venda. Então, para concluir essa nossa palestra, nós vamos apresentar agora algumas ações que podem ser adotadas visando a redução dos custos de armazenagem. Nós selecionamos 4 tipos de ações que podem ser adotadas, uma delas relacionadas à política de estoques, a outra com automação, a capacitação da equipe e os cuidados com os produtos. Então, o primeiro ponto é a definição adequada de uma política de estoques que permita atender o nível de serviço desejado sem a necessidade de grandes volumes de estoques. Para isso, a empresa precisa definir corretamente os níveis mínimos de estoques, o ponto de ressuprimento e o tamanho do lote, comparando esses custos com aqueles decorrentes de venda perdida. É importante ela considerar o perfil do cliente, né? O perfil da necessidade do cliente em relação ao tamanho do lote do produto e a frequência de entrega, principalmente nas relações entre empresas, porque o cliente, que no caso é uma pessoa jurídica, é uma empresa, ele também tem as suas demandas em relação aos seus próprios clientes. Então, é importante serem consideradas essas diferenças, ser considerado esse perfil do cliente, essa necessidade do cliente, por exemplo, no momento da definição de uma política de estoques. Em geral, na política de estoques, a empresa vai definir trabalhar com um estoque de segurança que deve ser o mínimo possível para garantir o atendimento, exatamente pelo que já comentamos sobre os custos associados a grandes volumes de estoques. Então, o estoque de segurança ele é um estoque importante dentro de uma política de estoques, mas ele deve ser minimizado exatamente para que não incorra
em custos muito elevados na armazenagem do produto. A segunda ação é a automação da armazenagem, nós também já comentamos sobre isso. A automação ela contribui efetivamente para a redução de erros e falhas, né? Ela otimiza os resultados, ela aumenta a produtividade porque ela reduz a interferência humana e ao reduzir erros e falhas ela reduz os custos. Tem vários benefícios que podem ser citados, né? A redução da circulação de pessoas no armazém, a redução do tempo nas operações, entre elas, por exemplo, a operação de preparação do pedido, né? A redução do tempo de identificação do produto no estoque, redução de acidentes, né? Como você tem menos pessoas circulando pelo armazém, os riscos de acidentes são menores, então até mesmo o risco de afastamento de pessoas por causa de lesões acaba sendo menor. Mas é preciso a empresa avaliar adequadamente o grau de automação necessário para o seu armazém. Para armazéns de baixa complexidade, muitas vezes não são necessários sistemas de grande complexidade em relação à automação. Então, essa avaliação é importante porque a automação tem um peso significativo em relação a custos para implantação, a custos de manutenção. Em geral, são equipamentos e ferramentas que exigem uma manutenção, uma atualização frequente, que impacta em custos. Então é importante haver uma boa avaliação no sentido de se definir exatamente qual o melhor grau de automação do armazém, considerando toda a sua realidade, né? De tamanho, de quantidade de produtos, de quantidade de pessoas envolvidas, de quantidade de operações. Capacitação da equipe, como já havia comentado também, na realidade cabe em qualquer tipo de operação, mas aqui nas operações de armazenagem, que é o foco dessa nossa discussão, ela é importantíssima. Equipes bem treinadas, elas trabalham de uma forma mais consciente e com isso reduzem erros e falhas e também contribui para a redução dos níveis de acidentes, que são grandes responsáveis pelo afastamento de pessoas, né? E isso traz um custo para a companhia. Então é importante que seja investido em capacitação para que as equipes mais bem treinadas consigam entender melhor a importância da sua operação, a importância do seu envolvimento na operação, tenha um senso crítico maior em relação à operação, no sentido de que com isso ela consiga operar de uma forma melhor, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de pessoal na armazenagem. E por fim, os danos aos produtos, né? Os produtos danificados não podem ser comercializados, então é importante que sejam garantidos os requisitos estabelecidos pela produção no que se refere à guarda do produto, quanto a vários aspectos, como temperatura, umidade, luminosidade, capacidade de empilhamento e até mesmo manuseio, né? A movimentação inadequada do produto ou empilhamento exagerado, ele pode comprometer tanto a embalagem quanto o próprio produto. E dessa forma, se você tiver uma grande quantidade de produtos inservíveis, isso acaba sendo um custo elevado de danos de produto. Então, estabelecimento de procedimentos, capacitação de equipe, uso de alguns equipamentos específicos nas operações, são todas ações que contribuem para evitar que você tenha um custo de dano ao produto elevado dentro das operações do seu armazém. Finalizando, então, mais uma vez, falando sobre a importância da armazenagem, não temos dúvida de que a armazenagem é uma operação fundamental em qualquer cadeia de suprimento. Ela garante o atendimento de um nível de serviço adequado, mas várias ações devem ser tomadas de forma a garantir como o produto chega ao mercado. E sempre olhando ao menor custo, né? Esse é o princípio básico do Supply Chain Management, que é você realizar todas as operações relacionadas à cadeia, fazer a gestão de todas essas operações, sempre buscando o menor custo. E aqui não seria diferente. Então essa é a tônica que deve ser
considerada pela empresa no estabelecimento dos seus procedimentos e da forma de operar o seu armazém. Eu agradeço então a sua participação nessa nossa palestra, espero que ela tenha sido útil para seu conhecimento. Como eu falei, você pode, caso não tenha assistido as outras palestras, procurar aqui no nosso canal, elas todas estão gravadas e disponíveis. Sugiro inclusive que você assine, que você se inscreva no nosso canal, que você acione o lembrete, porque assim sempre que nós publicarmos um novo vídeo, trouxermos um novo tema, uma nova discussão, você será avisado e poderá participar. O nosso próximo assunto será o custo do processamento do pedido e eu espero que você esteja presente lá conosco. Não se esqueça também de que nos comentários aqui do vídeo você pode compartilhar sua experiência, você pode sugerir outras práticas, enfim, é um espaço que está aberto para que você possa interagir com o tema que está sendo apresentado e até com outros participantes do webinário. Então, sinta-se à vontade, faça seu comentário, será sempre muito importante esse compartilhamento de experiências. Essa também é uma das finalidades aqui do nosso webinário. Então, nós nos vemos aí na nossa próxima palestra.